Eu comecei a desconfiar antes mesmo de entrar no banheiro. Não porque tinha sangue no chão, porque não tinha. A casa estava limpa demais. Não aquele limpo normal, sabe? Era um limpo com propósito. O tipo de limpeza que tenta dizer, não aconteceu nada aqui, antes mesmo de você fazer qualquer pergunta. A mãe da garota dizia que ela tinha saído cedo para caminhar no bairro. 6:30 da manhã, como sempre fazia. Não levou celular, só um moletom amarrado na cintura e uma garrafinha d'água. Segundo os pais, era costume. Não havia sinal de arrombamento, nenhum indicativo de briga. Nenhum vizinho viu ela saindo. E a câmera do condomínio estava desligada para manutenção. Justamente naquele dia. Fui chamado porque a delegacia já tinha esgotado o básico. E quando a coisa fica esquisita, é pra gente que eles ligam. Na minha função, eu entro na casa quando ainda não se sabe se ali é uma cena de crime ou se é só uma família desesperada. O problema é que, com o tempo, a gente aprende a ler o que não está no boletim. E aquela casa falava. Ou melhor, aquela casa tentava se calar o tempo todo. Eu me lembro bem do corredor do segundo andar. Branco, seco, impecável. Sem poeira, sem cheiro, sem marca de passo. Parecia recém-pintado, mas não era. Era só lavado. A porta do banheiro da filha estava entreaberta. Entrei. Era um banheiro simples, mas bonito. Box de vidro, pia de mármore, tapete limpo. E o detalhe que me travou por uns segundos. O chão do box estava seco demais. Ali não tinha só ausência de água, tinha ausência de uso. Olhei o ralo, o tipo de coisa que ninguém repara, mas que sempre diz muito. Tirei a grade com a ponta da caneta. E ali estava, um anel fino de resíduo, uma sujeira esbranquiçada que, à primeira vista, parecia só poeira úmida. Mas quando passei o dedo com a ponta da luva, senti a textura do que eu já tinha visto em valeta, em encosta exposta de terreno abandonado. Era barro, não o barro escuro de quintal. Era claro, quase amarelado. E o detalhe mais importante, ele estava debaixo da grade. Ou seja, ele veio de dentro para fora. Alguém entrou ali com o corpo sujo, lavou e deixou a sujeira escorrer ralo abaixo. E mais, aquele tipo de barro não se encontra naquela parte de Curitiba. Ali é bairro urbanizado, tudo asfaltado, gramado, condomínio bem cuidado. Aquele tipo de solo só aparece em áreas abertas, terreno baldio, encosta sem calçamento, ou fundo de buraco. Eu não disse nada para a família naquele momento. Só agradeci e disse que retornaria. Pedi para isolar a casa. Voltei 2 dias depois com um pedido de busca autorizado. E aí, as coisas começaram a aparecer. No fundo do armário de ferramentas do pai, entre uma caixa de tinta e uma furadeira velha, tinha um par de tênis com sacolas pretas cobrindo a sola. Eu puxei com calma. O mesmo barro, o mesmo maldito barro claro. O resto do quintal estava recém-cimentado. Segundo a mãe, tinham feito uma reforma para colocar um canil, mas desistiram. As placas de concreto estavam novas, nenhuma rachadura, nenhuma marca de uso. Só que tinha um leve afundamento no canto esquerdo, quase imperceptível, coisa de centímetro. Fizemos escavação com o apoio da equipe forense. 3 palmos abaixo, o concreto já mudava de textura. No 4º palmo, encontramos a garota. Ela estava ali havia 4 dias. O corpo tinha sido colocado com pressa, mas com técnica. Enrolado num lençol, encoberto com sacos plásticos, terra batida por cima e então o concreto. A autópsia confirmou o que já se imaginava. Não havia marcas visíveis de luta violenta, mas havia indícios claros de contenção e lavagem. O exame apontava resquícios do mesmo barro nos fios de cabelo, nas unhas e atrás dos joelhos. Lugares que só acumulam esse tipo de sujeira quando a pessoa é arrastada. Ela provavelmente caiu em algum lugar com esse solo, um buraco, uma valeta, e foi levada de volta para casa antes de ser enterrada. Agora escuta isso, a casa estava limpa demais.
Não só o banheiro, mas todo o trajeto. Nenhuma gota de água fora do box, nenhum tecido úmido na lavanderia, nenhuma marca de uso recente nas roupas do armário. Era como se tudo tivesse sido feito com calma, com estratégia. Como se alguém tivesse estudado como apagar os rastros. Mas o que essa pessoa não sabia é que a água desce, mas o barro seca e gruda, principalmente onde ninguém olha. A análise geológica bateu o martelo. O barro no ralo e na sola do tênis era do mesmo local. Uma encosta a 800 metros dali, usada há décadas como lixão verde, um terreno baldio com mato alto e escoamento natural. O pai, até então, mantinha a mesma versão, que a filha saiu de manhã e nunca mais voltou. A mãe não falava mais nada, mas as contradições apareceram nos detalhes. Disse que viu a filha descer de shorts, mas o shorts estava na gaveta. Disse que ela tinha levado a garrafinha, mas a garrafinha foi achada no carro da família, no porta-luvas. E a mais reveladora, alegou que não tinha mexido no quintal em semanas, mas o cimento ainda tinha odor fresco de mistura. Ele foi preso, condenado com base na análise técnica, o barro no ralo, o tênis escondido e a inconsistência total do cenário. Mas nunca confessou, nem uma vez, nem quando viu as fotos, nem quando escutou o laudo. E quer saber? A pior parte é essa. Não foi só a brutalidade do ato, foi a frieza depois, o esforço meticuloso para limpar tudo, para tentar convencer o mundo de que ela nunca voltou para casa. Mas ela voltou. E o que matou esse caso não foi o cheiro, nem a cena do quarto. Foi o silêncio do banheiro e aquele ralo que ninguém pensou em olhar por baixo. Eu revisito esse caso às vezes, nos arquivos do Instituto. Tem gente que pergunta qual foi a pior cena que eu já vi. Mas não é questão de imagem. Tem casos que não te deixam por causa do que mostram, outros por causa do que esconderam. E esse me marcou porque foi um rastro banal. Um detalhe, um resíduo de barro que ninguém pensaria em recolher. Tem gente que acha que sangue entrega crime, mas às vezes é a sujeira lavada que diz tudo, e quando o chão tá limpo demais, é porque a cena sujou alguém. Se esse relato te arrepiou de um jeito que você não estava esperando, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui, cada história parece inventada, até acontecer com alguém que você conhece. Isso aqui não é para explicar, é só para deixar registrado, porque se amanhã eu esquecer o que vi naquele dia, que pelo menos alguém mais lembre. Eu costumo chegar antes da viatura na maioria dos casos, e naquele dia não foi diferente. Era uma casa simples, de reboco queimado, daquelas que você vê muito entre Anápolis e Pirenópolis. Quase sempre tem galinha solta no quintal, uma corda com roupa no varal e um rádio chiando AM dentro da cozinha. Só que ali, nem galinha, nem rádio, nem gente. A casa estava trancada por fora, mas a denúncia tinha vindo de um vizinho que achou estranho o cheiro. Aquele cheiro abafado que não é só de mofo, mas de coisa parada. Quando os bombeiros abriram a porta, a primeira coisa que senti foi que o calor dali não combinava com o que a gente achava que ia ver. O corpo estava na cozinha, caído de lado. Tinha uma marca profunda no pescoço, e eu já tinha visto aquilo outras vezes. Corte direto de quem quer que tudo acabe rápido. A faca estava do lado, as mãos limpas, e o chão estava completamente sujo. Um mar escuro se alastrando do lado do fogão até o batente da porta. Parece trágico. É. Mas a gente aprende a olhar sem julgar. E ali, num primeiro momento, era só isso. Mais um caso de homem que tirou a própria vida e esperou que ninguém chegasse a tempo. O problema é que ele não parecia ter esperado por nada. O corpo não estava rígido, a pele não estava fria e o rosto não estava desfigurado. Pelo contrário, estava quase limpo, rosado, como se ele tivesse acabado de tombar.
A primeira coisa que eu fiz foi olhar o pulso. Nenhuma pulsação. Coloquei o oxímetro 0, mas a ponta dos dedos estava elástica. O médico legista chegou logo depois e na hora que ele viu, já fez aquela cara que a gente só faz quando a coisa não encaixa. Parece que tem sangue circulando ainda, ele disse, franzindo a testa. Mas a pressão tá zerada, eu respondi. E tá morto, ele completou. Mas não tá vazio. Fomos coletar material, padrão, parte do líquido no chão, parte de dentro do corpo. No corte inicial, para nossa surpresa, teve jato. Isso mesmo, um jato arterial, forte. Um dos assistentes deu 2 passos para trás. Eu mesmo fiquei tonto. Era para estar seco, drenado, escurecido. Mas era como se o corpo tivesse funcionando. Eu sei que parece absurdo, mas a gente trabalha com lógica. Mesmo quando ela não quer colaborar. A análise do sangue que estava no chão voltou horas depois. Hemácias mortas, sem oxigênio, coloração escura, condizente com líquido fora do corpo por no mínimo 48 horas. Já o sangue colhido dentro da vítima era vermelho vivo, oxigenado, temperatura normal. O corpo estava morto, o sangue estava vivo. A gente refez os testes, verificamos se não tinha mistura, se a coleta não foi contaminada. Nada, tudo correto. 2 sangues, uma pessoa, uma data de óbito, ou 2. Foi aí que eu pedi o nome completo da vítima, ficha na mão, registro civil, CPF. Quando entrei no sistema, o nome dele apareceu como falecido, 2 anos antes. Motivo da morte? Ataque contra si mesmo. Mesmo tipo de corte, mesma arma. Cidade? Morrinhos, 2021. E um detalhe ainda mais perturbador. O corpo havia sumido do IML antes do enterro. Eu lembro de ter olhado para o legista e dito, isso aqui não é só erro administrativo. Ele só balançou a cabeça. A família que morava na casa, um casal de idosos, foi encontrada no fundo da chácara. Disseram que o homem apareceu ali de madrugada, trancado por dentro. Eles pensaram que era algum parente do antigo caseiro que sumiu há meses, mas o homem, eles juram nunca terem visto, nem ouviram a porta abrir. Eu passei a noite tentando entender como o corpo podia estar clinicamente morto e ainda assim reagindo fisicamente. Ligava uma luz, apagava, ligava outra, revia as fotos, revia os cortes. Nada batia, tudo batia. E no fim eu não entreguei o laudo. Primeira vez em 23 anos que deixei um campo em branco. Porque não era só um crime que eu não conseguia explicar. Era uma coisa que eu não queria ser o responsável por validar. Eu podia ter seguido o protocolo. Colocado morte violenta com objeto cortante, assinalado os horários estimados, feito o carimbo e mandado fechar. Mas quem assina, assume. E eu não queria meu nome embaixo daquilo. Porque se aquele corpo estava ali mesmo, e era o mesmo da ficha de 2 anos atrás, então o que é que voltou? O sangue? O homem? Ou só a história mal contada? Fiquei dias revisitando o material. A cozinha da casa tinha um detalhe que me gelou a espinha numa das fotos. A marca do sangue no chão não era irregular. Ela formava uma espécie de curva, como se o líquido tivesse escorrido até certo ponto, e depois voltado, como se tivesse sido puxado. E mais, a poça ia até a base do fogão e dali em diante sumia. Só que a ferida do pescoço ainda estava aberta e não tinha marca de movimento posterior. Ou seja, aquele corpo não foi reposicionado, não foi lavado, não foi recortado, estava inteiro, mas de algum modo refeito. Uma das enfermeiras do laboratório, que é antiga na cidade e tem memória boa, me chamou dias depois com um comentário que travou meu estômago. Esse nome aqui não me é estranho, não. Teve um corpo que sumiu, você lembra? Aquele que teve apagão no gerador do IML de Morrinhos, ficou uma semana sumido do sistema. Achamos que era pane no software. Era ele, o mesmo nome, a mesma idade, mesmo tipo de ferida. Na época, disseram que houve erro no armazenamento e que o corpo foi extraviado. Nunca se falou mais nisso.
Agora ele reaparece no meio do mato, numa casa onde ninguém diz conhecer. E a cena é perfeita, perfeita demais. A faca no chão, em posição conveniente. A marca da queda limpa. Nenhuma reação de defesa. E o sangue com duas temporalidades. Eu comecei a duvidar de coisa que nunca duvidei. Do tempo, da lógica, da própria natureza, do que é finalizado. Porque se um corpo volta a circular sangue, mesmo sem batimentos, sem pressão, sem oxigênio entrando, então a gente precisa repensar o que é estar morto. Eu me vi checando meu próprio pulso de madrugada. Me olhava no espelho e me perguntava se as veias estavam normais, se a cor estava certa, se eu ainda era eu, se aquele laudo em branco era só covardia ou um aviso. A casa foi lacrada. A família foi embora dias depois, sem explicação. E o corpo? O corpo ficou em Goiânia, num arquivo de evidência de casos não identificados. Mas se você buscar pelo nome no sistema, até hoje ele consta como morto em 2021. E mais estranho, até hoje ninguém pediu exumação, nem houve registro de novo óbito. Na prática, ele morreu uma vez só, mas apareceu duas. O sangue que volta para o corpo, ou é de quem não morreu, ou é de quem veio buscar o resto do que ainda era dele. Você já entrou num lugar que parecia limpo demais para estar abandonado? Tipo, como se alguém tivesse preparado a cena para você ver. Então, não sei se sou o melhor nome para estar contando isso aqui. Sou perito criminal em Recife, trabalho nas ruas desde 2005. Já peguei de tudo. Casa queimada com gente dentro, corpo dobrado dentro de sofá, vítima pendurada em ponto de ônibus, essas coisas. Só que teve um dia, um caso específico, que parou tudo que eu achava que sabia. Foi numa terça. Final de mês, calor dos infernos. Me chamaram para uma área ocupada, num ponto de morro que vivem tentando tirar o povo de lá. Tinham achado um corpo numa das casas abandonadas. A princípio, parecia mais um caso de morte natural ou uso de substância. Sem sinais de arrombamento, sem sangue, sem correria, só parado ali. Mas aí vem a parte. O corpo estava deitado de lado, no chão de cimento direto, sem colchão, sem pano, nada. Com a perna cruzada por cima da outra. Assim mesmo, como quem espera consulta no postinho. E não parecia ter sido largado ali, parecia confortável. E outra, nu, mas limpo. Pele sem sujeira, sem marca recente de chão. Nenhum hematoma visível no rosto, no tórax, nada. Só um anel roxo no tornozelo esquerdo. Como se tivessem apertado ali, mas sem lesão interna, sem fratura, sem vazamento de nada. Só a marca. Agora escuta, o cheiro. Eu já reconheço de longe o cheiro de corpo em decomposição, mesmo no começo. Mas ali era perfume. Perfume barato, forte e só. Nenhum outro cheiro no ambiente. A sala era pequena, janela com veneziana aberta, poeira nas quinas. Nada fora do lugar. Quer dizer, tudo fora do lugar, na real. Porque a porta de entrada estava trancada com fio de arame. Por dentro. Só quem já passou por isso entende o absurdo. Não tinha como alguém sair dali e fechar daquele jeito por fora. E não tinha passagem nos fundos. Aquilo ali era uma casa de um cômodo, feita nas pressas, como muita daquela comunidade. Os moradores juraram que não sabiam quem era o homem. Nunca tinham visto ele por lá. Nenhuma roupa, documento, nem pegada recente. Nada indicava que ele tinha entrado com alguém. Só ele. E aí, enquanto a gente estava fazendo as fotos e marcando as coordenadas do corpo, eu agachei perto do botijão de gás que estava ali no canto. Ele parecia vazio, fora da base. Mas quando virou o fundo, tinha um envelope branco, colado com fita larga, escrito só, 2 dias antes. Abri. Era uma Polaroid.
Aquela foto quadrada de borda branca, sabe? Mostrava o mesmo homem, deitado exatamente da mesma forma, só que em outro chão. Um chão claro, tipo cerâmica de varanda, luz natural vindo da esquerda, e ele estava com uma camiseta azul e um short de listrinha desses de ficar em casa. Na foto, a perna estava cruzada. O sorriso, o mesmo. Leve, quase bobo. Atrás da foto, 2304. 3 dias antes da gente achar o corpo. Eu lembro que olhei aquilo e a única coisa que me passou pela cabeça foi: ele posou para isso. Levaram o corpo, fizeram todos os exames, impressão digital, arcada, DNA. Demorou, mas conseguimos identificar. O nome dele era Júlio César Duarte, 37 anos, morador de Olinda, desaparecido desde 2023. A mãe tinha feito boletim na época, mas como não tinha indício de crime, foi arquivado. E aí vem o mais estranho de tudo. Nesses 2 anos, ele não usou o CPF. Não comprou nada, não sacou nada, não acessou o hospital, farmácia, delegacia, clínica, nada. Era como se ele tivesse sumido do mapa por 2 anos e voltado só para se deitar ali. E do jeito que estava, parecia que tinha aceitado. Essa parte do caso me assombra, porque não teve sinal de agressão. O legista colocou causa da morte como parada cardiorrespiratória indeterminada. Sem explicação. Sabe o que mais me pegou? Eu fui olhar de novo o lugar da foto da Polaroid. Um perito mais novo me ajudou a procurar pontos parecidos em bancos de imagem, em mapas, essas coisas. A gente comparou detalhes. Azulejo, sombra, janela ao fundo. Levou dias. Encontramos uma casa parecida numa cidade a 40 quilômetros dali, em Paulista. Estava vazia, desocupada, interditada pela Defesa Civil desde 2021. E em 2022 descobriram um corpo lá, deitado no mesmo canto da varanda, com a perna cruzada por cima da outra. Homem, cerca de 40 anos, sem documento. Sem ferimento, sem sinais de violência e com um perfume barato. 2 semanas depois, fui atrás de arquivos antigos por conta própria e encontrei. Outro caso em Jaboatão, em 2020, Zona Sul. Corpo deitado no chão de uma casa em demolição. Perna cruzada, mesmo padrão. Foto no local, inclusive, posição idêntica. Mas esse tinha uma particularidade. Na cueca, tinha um papel dobrado. Dentro, uma frase escrita à mão. Foi escolha. Na época, trataram como possível distúrbio emocional, mas nunca confirmaram. Agora eu te pergunto. 3 corpos, 3 cidades, 3 anos diferentes, mesma posição, mesmo sorriso, mesma falta de explicação. Essa história continua e piora, mas antes de te contar o final, você precisa respirar. Porque da próxima parte, nem quem trabalha com isso acreditou quando eu contei. Depois que vi a 3ª ocorrência, com aquele padrão da perna cruzada, eu parei de achar que era coincidência. A gente não tem o direito de dizer isso em relatório, mas entre nós, entre os da rua mesmo, a gente sente quando o caso escapa do que pode ser explicado com lógica. E o pior é que nesse meio, quando você começa a juntar pontos demais, logo alguém manda você parar. Dizem que não vale a pena, que você está se envolvendo demais, que vai acabar vendo coisa onde não tem. Mas como é que você ignora? 1 semana depois que entreguei o laudo do caso do Júlio, recebi ligação de uma perita de Caruaru, colega antiga, dessas que você confia até no tom da voz. Ela perguntou se eu tinha ouvido falar de um caso recente de lá. Um homem encontrado sentado no banco de trás de um carro abandonado na zona rural. Porta trancada, vidro fechado, sem sinal de entrada forçada. Perna cruzada, perfume barato, sem marcas. Eu fui até lá. Peguei folga e fui com meu próprio carro, sem avisar ninguém. Consegui ver parte das fotos da cena. Mesma coisa, corpo limpo demais, expressão leve. Só que esse tinha uma novidade. Um isqueiro num dos bolsos e um papel amassado no outro. No papel, só 2 palavras.
Ainda falta. Agora me diz, falta o quê? Quem escreveu aquilo? Foi ele? Alguém deixou ali? Ou era para outro? A parte mais bizarra é que essa expressão, ainda falta, apareceu de novo, dias depois. E não foi num corpo, foi numa parede. Aqui em Recife mesmo, na Imbiribeira. Um barraco foi incendiado e nas paredes chamuscadas, a perícia fotográfica registrou uma escrita feita com algo pastoso, antes do fogo começar. Quase apagou tudo, mas deu para ler. Ainda falta. Aí tudo começou a se fechar na minha cabeça, como se tivesse alguém marcando o território. Como se fosse uma sequência. Só que não tinha autor. Não tinha crime tipificado. Não tinha motivo. A gente trabalha com vestígio, com presença, com reação. Mas isso aí é ausência, é vazio, é coisa que ninguém quis relatar, só aceitar. Depois disso, os peritos começaram a se avisar, tipo um código informal. Quando alguém pegava um corpo com perna cruzada, do mesmo jeito, avisava, mais um. A gente não ria. Não duvidava, só anotava. Chegou num ponto que começaram a esconder esses registros dos relatórios formais. Mandavam laudos sem foto da posição, sem detalhes do cheiro. A causa da morte sempre a mesma, indeterminada. E sabe o que me fez parar de tentar entender? Um dia, mexendo nas fotos antigas do meu celular, sim, coisa que não devia estar fazendo, encontrei uma imagem que eu não lembrava de ter tirado. Era só a parede de um cômodo, rachada, suja, sem nada demais. Mas num canto quase fora do enquadramento, dava para ver um pedaço de perna, cruzada. Aquela foto não foi para nenhum laudo. Nenhuma ocorrência registrada por mim tinha esse ambiente. Nenhum caso que eu cobri teve aquele chão. E no canto da imagem, ampliando bem, tinha um pedaço de algo escrito na parede. Só dava para ler. Escolheu. Apaguei na hora, juro. Meu estômago virou. Porque se aquela foto estava ali, no meu aparelho, foi tirada de algum lugar que eu estive. Algum lugar onde alguém quis que eu visse. De lá para cá, toda vez que um chamado novo aparece com sem sinais de violência, corpo em posição incomum, eu congelo. Não sei se vou encarar mais um ou se chegou a minha vez de ser testemunha ou vítima. E sim, já pensei em sair, mudar de área, pedir transferência para a perícia de acidente, sei lá. Mas aí vem esse pensamento que não me larga. E se eles só deixam ver quem aceita ver? Porque é sempre assim, posição cruzada, olhar tranquilo, nenhuma luta. O tipo de coisa que não parece uma morte, parece um acordo. A gente não sabe com quem, nem por quê, só sabe que continua. E que alguém ainda falta. Perna cruzada, sorriso leve, sem luta. Quem morreu assim, não morreu. Se entregou. A gente só não sabe a quem. Sabe o que me fez parar no meio de uma necropsia infantil? Não foi o cheiro, nem a parte da face. Foi encontrar dentes que não pertenciam a quem estava na maca. Eu já tinha visto muita coisa. Criança atropelada, vítima de violência familiar, até recém-nascido enrolado em sacola. É pesado? É. Mas a gente desenvolve um tipo de blindagem, técnica, emocional, profissional. Você aprende a tratar cada corpo como um conjunto de evidências. Até o dia que um desses corpos te responde de volta. Só que não com voz, com incoerência. Era uma menina, 7 anos, encontrada morta na própria cama. Rosto calmo, sem nenhuma marca. Quem atendeu o chamado foi a polícia do bairro Cavalhada e o IML de Porto Alegre foi acionado logo cedo. Me escalaram para o plantão porque eu sou um dos poucos com especialização em perícia pediátrica. Na ficha, parada cardiorrespiratória em contexto domiciliar. Isso significa que não tinha sinal de violência externa. A mãe relatou que a filha tinha ido dormir normalmente e não acordou.
Só isso. Quando chegaram no quarto de manhã, ela estava gelada, mas ainda com a expressão serena. Serena demais. Eu reparei nisso assim que abri o saco. O rosto dela estava tão calmo que parecia uma boneca, daquelas que vêm com as mãos postas e o cabelo penteado. Mas eu já vi expressão enganosa o bastante para saber que nem sempre a face diz o que aconteceu lá dentro. Comecei o exame externo. Nenhuma fratura, sem escoriações, sem marcas no pescoço, nas axilas, no abdômen. Nada que indicasse luta, contenção ou ação de terceiros. Só que tinha uma coisa: a cavidade oral. O interior da boca apresentava um tipo de ressecamento incomum, mas até ali podia ser desidratação. Só que quando passei a análise interna, região de esôfago e traqueia, foi que comecei a estranhar de verdade. Havia pequenas lesões na mucosa, como se ela tivesse se arranhado por dentro. E não com algo externo, não com um objeto estranho, não. Os arranhões iam de dentro para fora. No estômago foi onde tudo começou a sair do controle. Logo nos primeiros minutos de abertura, identifiquei 3 fragmentos duros. Achei que fossem ossos. Frango, talvez. Criança pode comer rápido e engasgar. Mas eram pequenos demais. E lisos. Lavei, pesei e coloquei na cuba de análise preliminar. Dentes. Não 1, não 2. 8 dentes de leite. Completei os exames sob choque. O padrão de raiz indicava que tinham sido arrancados com força, pouco tempo antes da ingestão. Não estavam gastos, como estariam se tivessem caído naturalmente. Mas o mais absurdo é que nenhum deles combinava com a arcada dentária da menina. Ela ainda estava com todos os dentes de leite dela. Os dela estavam lá, intactos. Então, aqueles eram de outra criança. Fiquei imóvel por alguns segundos. E acredite, eu nunca paro no meio de uma necropsia. Mas aquele caso não fazia sentido em plano algum. Biológico, emocional, lógico. Era como se uma parte do que eu estava analisando tivesse sido trazida de fora. Como se o corpo dela fosse palco de uma história que começou antes dela. Pedi exame genético dos fragmentos e dei sequência ao relatório inicial com o máximo de frieza possível. Mas a coisa começou a sair do laboratório. Quando a equipe do IGP levou os primeiros achados até a delegacia, a família entrou em colapso. A mãe, principalmente. Ela começou a chorar desesperada, dizendo que tinha uma coisa que não tinha contado, que parecia bobeira, então ninguém deu importância. Ela disse que 3 noites antes da filha partir, a menina estava diferente. Acordava no meio da madrugada dizendo que estava dividindo o corpo, que tinha outra menina dentro dela, que elas trocavam partes. Um dia era o olho, no outro era a mão, e na última noite, os dentes. A prima confirmou. A menina disse que ia devolver os dentes porque não eram dela. Na época, pensaram que fosse só imaginação ou febre, mas quando os dentes apareceram e eram de fato de outra criança, ninguém mais conseguiu dormir. Essa história ainda não tinha nenhum desfecho médico e já tinha se tornado algo que não se fecha com laudo. Eu lembro que fiquei olhando para o tubo de vidro com os dentes dentro, como se esperasse eles se mexerem. E no fundo, mexeram. Só que em mim. A análise de DNA não demorou. 2 dias depois, recebi o laudo com a identificação genética dos fragmentos. E o resultado foi o tipo de resposta que te obriga a revisar a pergunta. Aqueles dentes pertenciam a outra criança, sim, mas com compatibilidade parcial com a menina. A porcentagem era alta demais para ser coincidência, menor do que uma irmã completa, mas suficiente para indicar que elas tinham o mesmo pai. O problema? Aquela menina era filha única. Pelo menos era o que os pais sempre disseram. Refizemos as entrevistas. O pai começou a ficar visivelmente abalado, evitava o olhar, até que a assistente social puxou uma ficha de 2016. Era de um feto natimorto, enterrado num hospital público da mesma cidade.
Constava como gestação de 6 meses, sem formação completa dos ossos cranianos, nem dentários. Mas o DNA batia. Era meia-irmã da menina que eu examinei, ou talvez mais do que isso. É aí que eu te pergunto, como uma criança que nunca chegou a nascer e, segundo os registros, nunca teve ossos dentários, pode ter os próprios dentes encontrados no estômago de uma irmã, 7 anos depois? Ninguém tem essa resposta. O pai, depois que isso veio à tona, se afastou do caso. Disse que lembrava da perda, mas não quis aprofundar. A mãe, por sua vez, afirmava com toda certeza que nunca soube de outra gestação dele. A investigação se calou ali. Oficialmente, o caso foi encerrado como morte por complicações internas provocadas por aspiração de material sólido. Ou seja, ela engasgou com os fragmentos e não conseguiu respirar durante o sono. Mas não precisava ser legista para entender que a pergunta verdadeira não era como ela morreu, era de onde vieram aqueles dentes. No meu parecer técnico, o que eu escrevi foi isso: presença de 8 dentes decíduos humanos com raízes completas na cavidade gástrica. A arcada dentária da vítima permanece intacta. Fragmentos não correspondem à origem dentária da mesma. Não há evidências de ingestão acidental. Mas o que eu queria escrever era outra coisa. Eu queria dizer que talvez ela não estivesse brincando quando disse que ia devolver. Que talvez aquilo não fosse só imaginação infantil. Que talvez uma parte dela soubesse desde o começo que tinha algo dentro dela que não era dela. E não estou falando de nada místico nem sobrenatural. Estou falando de uma memória ancestral, de uma conexão pré-natal. Estou falando da possibilidade de uma criança carregar dentro de si a ausência de alguém que nunca chegou. Eu não acredito em assombração, mas também não acredito em dente que aparece sozinho. Te juro, eu preferia ter encontrado ferimentos visíveis. Pelo menos eu saberia para onde olhar. Mas ali era tudo por dentro, tudo calado. A mãe, nos dias seguintes, foi chamada de novo para buscar alguns pertences. Ela me pediu para ver o relatório pessoalmente. Mostrei só as partes permitidas, mas deixei escapar uma coisa. Disse que os dentes não tinham raiz absorvida e que só dentes arrancados à força ficavam daquele jeito. Ela ficou uns segundos parada e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela arrancou porque não queria mais segurar nada que não era dela, nem por dentro, e foi embora. Fiquei sozinho na sala e naquele dia fechei a ficha sem conseguir escrever o parágrafo final, porque o que eu tinha ali não era só um corpo, era uma devolução. Eu nunca precisei sair de uma sala de necropsia para respirar. Nunca. Já teve dia que vieram 3 corpos com marcas horríveis, caso de desabamento, acidente de estrada, ataque com objeto cortante. Eu fiz o que tinha que fazer, sem drama. Mas teve uma noite, que eu precisei sair. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu ali. Eu era perito criminal no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, já com 28 anos de casa. Se você contar as madrugadas, as autópsias, os corpos que passaram por mim, dá fácil mais de 2.000. É coisa demais para um ser humano carregar sem perder a noção. Só que nessa história, eu perdi foi outra coisa, a certeza. O caso chegou na sexta à noite, como chegam os mais estranhos. Queda de altura, suicídio. Era o que constava no primeiro relatório. O rapaz tinha 27 anos. Caiu do 10º andar de um prédio comercial, região central. Ou foi o que a equipe policial informou. Quando o corpo chegou, a primeira coisa que me incomodou foi o silêncio. Sim, o silêncio. Porque normalmente os paramédicos falam, explicam, se espantam, comentam alguma coisa. Mas aquele corpo foi trazido e colocado na bancada de inox com um silêncio de constrangimento, como se ninguém quisesse olhar muito tempo.
Era jovem, pele clara, sem marcas evidentes no rosto, sem sinais de queda violenta, só uma fratura visível no tornozelo esquerdo. Nenhuma lesão de impacto compatível com um prédio de 10 andares. Nada, nem afundamento de crânio, nem múltiplas fraturas. Só parado, como se tivesse deitado ali por conta própria. Foi ali que o técnico ao meu lado falou o que ninguém queria dizer. Isso não é queda. Respirei fundo e comecei o exame. Os parâmetros estavam todos dentro. Pupilas dilatadas, pele fria. Mas tinha algo que não encaixava. Na medicina legal, tem coisa que a gente nota no olho. E o que eu via ali era um corpo que não parecia terminado. Rigidez cadavérica presente, mas os músculos estavam estranhos. Toquei o abdômen para medir a flacidez da parede e o que senti foi uma resposta muscular. Reflexo, talvez? Repeti o gesto e, de novo, o corpo reagiu com um espasmo leve. A princípio, parece coisa comum, mas quem trabalha aqui sabe reconhecer reflexo de resposta voluntária mascarada. E o que vi ali foi isso. Olhei para minha auxiliar. Ela arregalou o olho e fingiu que era normal. Continuei. Limpei a região torácica com o pano embebido. Foi quando vi o suor. Era uma gota, depois duas, descendo pelo abdômen do corpo. E não era água nem resíduo. Era suor fresco, recém-formado. Parou tudo. Eu, que achava que já tinha visto tudo. Ela, que já trabalhava ali há 8 anos. E o técnico, que estava ao fundo, ficou branco. Corpos não suam. Corpos não respondem com um espasmo quando você toca. Corpos não chegam com uma única fratura leve depois de despencar de um prédio. E mesmo assim, aquele estava ali. Eu ainda tentei manter a calma. Sabe quando seu instinto diz para parar, mas seu treinamento diz que não pode? Então, segui. Peguei o bisturi. Fui iniciar o corte longitudinal no tórax, como manda o protocolo. E aí, o braço direito dele se levantou. Não foi espasmo, não foi descarga muscular. Foi um movimento direcionado, como se ele tentasse proteger o peito. Minha auxiliar gritou. O técnico da sala caiu sentado. Eu soltei o bisturi e dei 2 passos para trás. O braço tombou de novo. Ali, ninguém falou mais nada. Eu só disse, recolhe, fecha a câmara fria, agora. Empurramos o corpo de volta para a câmara e até hoje eu me arrependo de ter feito isso com as mãos tremendo. Porque o olho dele, mesmo fechado, parecia estar esperando algo. Fui embora aquela noite sem preencher o formulário final. Não comi, não dormi. No sábado de manhã cheguei antes de todo mundo. Fui direto para a câmara. O corpo não estava mais lá. E no vidro por dentro tinha uma marca de mão espalmada, virada para dentro. Como se dissesse, não é para abrir. Eu já vi de tudo aqui dentro, mas aquele corpo, ele não queria estar ali. E eu, até hoje, não assinei o laudo dele. No sistema consta que ele foi recolhido pela funerária, mas a funerária nunca apareceu. Ligaram para lá e disseram que ninguém tinha sido enviado. Erro de comunicação, foi o que anotaram. Mas não foi erro. Eu fui o último a ver aquele corpo. E ele não saiu dali com a ajuda de ninguém. Aquela marca no vidro era uma mão adulta, palma inteira, sem borrão, sem deslizamento. Como se tivesse sido colocada com calma. Deliberadamente, estava virada para dentro da câmara. Ou seja, foi feita por alguém que estava lá dentro, ou por algo. Eu lembro que fiquei ali uns bons minutos encarando aquele vidro. Não tive coragem de abrir. Na medicina legal, quando algo não faz sentido, a gente inventa um motivo aceitável. Desapareceu, foi erro administrativo, movimentou, foi espasmo póstumo, suor, condensação. É assim que se sobrevive nesse trabalho. A gente aprende a traduzir o impossível como procedimento irregular. Mas naquele dia eu não consegui. Porque nada ali era irregular. Era impossível. E aconteceu do mesmo jeito. Nas semanas seguintes, tentaram refazer o laudo.
A causa da morte foi registrada como queda de altura com fratura no tornozelo. E só. Ninguém conseguiu justificar por que o restante do corpo estava intacto, nem porque o corte da necropsia foi suspenso, ou porque a ficha foi encerrada sem minha assinatura. Eu me afastei por um tempo. Nunca pedi afastamento psicológico antes. Dessa vez, precisei. Passei noites acordado, tentando lembrar se deixei algo escapar. Algum sinal clínico, alguma condição rara. Mas não. A ficha dele era limpa. O histórico de saúde era normal. E a imagem do braço tentando proteger o peito voltava toda vez que eu fechava o olho. E o pior é que eu nunca deixei de sentir que ele ainda estava tentando fugir de alguma coisa. Como se a morte tivesse chegado antes da hora e o corpo soubesse disso. Teve um colega que disse brincando, vai ver, caiu antes de morrer. Mas não tinha ironia no meu olhar quando respondi, vai ver, não caiu coisa nenhuma. O prédio de onde ele supostamente teria se jogado. Não tinha câmera no andar, não tinha testemunha visual. Só encontraram ele caído na calçada, sem sinais externos condizentes com o impacto. E a janela estava fechada por dentro. Era para ter uma investigação completa. Mas como ninguém queria mexer mais nisso, enterraram o caso junto com o nome dele. Eu fiquei com o caderno. Tenho esse costume de anotar à mão os casos que me marcaram. Nada demais. Só observações que não cabem no laudo. Nesse caso, eu escrevi só uma frase, a lápis, para eu poder apagar caso resolvesse deixar para lá. Tá lá até hoje, na última folha. Ele não queria estar ali. Se você trabalha muitos anos nessa profissão, vai ouvir todo tipo de coisa. Histórias sobre corpos que parecem falar. Gente que jura ter visto olhos se mexerem. Mas a maioria são distorções da mente cansada, do turno da madrugada, do cheiro da morte que nunca sai do jaleco. Só que aquilo não foi cansaço, não foi susto, foi outra coisa. Acho que tem corpos que ainda tem algo preso neles. Não é alma nem espírito, não me entenda mal. É como se fosse uma vontade que não desligou, um pedaço da consciência que ainda insiste. E esse pedaço, às vezes, se recusa a ser aberto. Eu aprendi a viver com isso. Mas tem dias que eu acordo suando frio sem saber porquê. Tem dias que eu sonho que tô naquela sala de novo. E ele ainda tá na mesa, deitado, mas os olhos abertos. E eu sei, ali no fundo, que ele não quer me machucar. Só quer fugir. Eu não acredito em assombração, nem em energia, nem em nada que não caiba no laudo. Mas eu também não consigo esquecer o calor daquele berço. Esse caso não saiu na imprensa. A família pediu sigilo. E talvez seja melhor assim, porque se você lesse só o relatório, ia achar que foi uma ocorrência mal investigada. Mas eu estava lá. Eu vi. Eu senti. E isso ninguém nunca tirou da minha cabeça. Era uma quarta-feira. Tava quente em Natal, como sempre. Chamaram a equipe por volta das 11 da manhã. Desaparecimento de recém-nascido, 4 meses de idade. Nenhuma testemunha, nenhum sinal de entrada forçada, nenhuma movimentação no bairro, nem latido, nem barulho. Nada. A mãe diz que acordou e o bebê não estava mais no berço. Diz que a última vez que viu foi por volta de 2 da manhã, quando acordou para amamentar. A criança dormia no quarto ao lado, berço montado com aquelas proteções de tecido, tudo arrumadinho. Chegamos com a equipe completa. Cena preservada, pais em estado de choque, vizinhança murmurando na calçada. A casa era simples, mas organizada. Aquelas de conjunto habitacional, com piso frio e parede descascando perto das tomadas. O quarto do bebê era o último do corredor. Porta entreaberta, janela fechada, cortina leve. Nada fora do lugar. A mãe estava pálida. O pai parecia se segurar com todas as forças, mas o olhar dele entregava. Aquilo ali era desespero puro.
A gente já viu muito caso de desaparecimento com encenação de família, sabe? Mas ali tinha alguma coisa diferente. E foi no detalhe que eu percebi isso. Quando eu entrei no quarto do bebê, parei na porta. Tinha um cheiro muito leve de sal, que não fazia sentido ali dentro. Eu achei que fosse impressão. Passei direto, fui até o berço, me aproximei. E foi aí. O colchão estava quente, não morno, quente. Com a mão espalmada, dava para sentir aquela temperatura que vem direto da pele. Como se alguém tivesse deitado ali fazia, no máximo, uns 10 minutos. Eu me afastei imediatamente. Pedi para registrarem aquilo com o termovisor. Mas sabe o que aparece na foto? Nada. Temperatura ambiente. Só que eu senti. E não fui só eu. O colega que me acompanhava fez a mesma cara quando tocou no colchão. Fui conversar com a mãe. Perguntei de novo a hora em que tinha acordado. Ela repetiu. Umas 6 da manhã, mais ou menos. Disse que levantou, foi direto ao quarto e o berço já estava vazio. Só que 6 da manhã para 11 são 5 horas. Não tem lógica aquele colchão estar quente. E então um detalhe me chamou a atenção. Bem na beirinha do colchão, entre o protetor lateral e a madeira do berço, tinha um objeto pequeno. Peguei com a pinça. Era uma concha de marisco, aberta, com resíduos úmidos ainda frescos. Perguntei para o casal se conheciam. Negaram. Falei sobre praia, sobre lembrança, enfeite. Nada. Eles nem frequentavam a praia, segundo disseram. Guardei como evidência, claro, mas dentro de mim aquilo já tinha se fixado. Porque aquela concha eu conhecia. Do litoral norte, trecho isolado onde quase ninguém vai. E onde, por coincidência ou não, um outro caso de sumiço antigo tinha sido arquivado há 6 anos. Eu lembro porque estive lá também. A diferença? Naquela ocasião, encontramos o corpo da criança, dias depois, encalhado. Mas sem marcas de violência, sem explicação, sem rastros de ninguém. Voltei para o quarto do bebê. Estava tentando entender o que aquele espaço me dizia. E foi então que vi, atrás da porta, uma marquinha, quase imperceptível. Um risco circular, como se algo tivesse sido arrastado. Areia fina. Um traço esbranquiçado que só dava para ver contra a luz. Olhei mais de perto. No meio da marca, uma gota seca, escura, misturada à poeira do piso. Pedimos análise. Material biológico compatível com sangue humano. Quantidade mínima. Não dava nem para afirmar se era do bebê. Mas estava ali. Só que a porta tinha tranca interna. E ela estava engatada. Ou seja, ou entrou por dentro, ou saiu por dentro. Nada fazia sentido. À noite, voltei sozinha. Sim, sei que não é procedimento. Mas eu precisava entender. O quarto estava fechado. Ninguém morava mais ali. Os pais tinham ido para a casa da avó. Entrei com a chave que tínhamos pego para busca complementar. E assim que pisei no quarto, o cheiro me bateu no rosto. Não era só maresia, era cheiro de sal molhado, como se alguém tivesse voltado da praia e deixado a roupa ali secando. O berço estava lá, vazio, sem colchão, sem lençol, só a madeira. Mas quente. Mesmo sem nada por cima. A madeira quente. Toquei. Não tem como madeira manter calor assim depois de horas. A menos que alguém tenha encostado ali minutos antes. Fiquei parada, olhando para o espaço. Eu não acredito em assombração, mas tem coisas que não precisam ser vistas para serem reais. Saí do quarto, fechei. Nunca mais voltei. Na manhã seguinte, entreguei o último relatório e nunca mais quis saber daquele caso. O bebê não foi localizado, nenhuma testemunha apareceu, nenhuma movimentação suspeita nas câmeras da rua. E olha que a gente puxou todos os registros de todas as vias próximas. Nada. A única coisa fora do normal era tudo. A concha foi catalogada, mas sumiu do nosso sistema dias depois. Fui procurar para revisar o item no anexo do laudo e o arquivo estava incompleto.
Fui pessoalmente ao setor de evidências e disseram que ela nunca chegou a ser formalmente registrada. Como assim? Eu mesma embalei. Parece loucura, mas não é. Porque ali dentro a gente não usa a palavra erro. Cada omissão tem CPF. E nesse caso, não tinha ninguém para culpar. A casa foi sendo deixada de lado. O caso caiu no limbo. Os pais sumiram da mídia. E eu parei de pegar casos envolvendo crianças. Foi escolha minha. Mas sabe o que ficou? O calor. Porque não era só no berço. Era no ar, no batente da porta, na parte de trás da maçaneta. Um calor estranho, não de forno ligado. Era como quando você entra num cômodo logo depois que alguém sai. Um calor de presença. Alguns meses depois, eu estava de plantão. Recebo ligação de uma colega da perícia. Ela estava no litoral norte, região de praia deserta. Me ligou nervosa, coisa que não é comum. Diz que acharam algo curioso. Pegadas infantis desordenadas na faixa de areia, sozinhas, sem trilha de ida, só de volta, como se tivessem aparecido ali. Ela me pergunta rindo nervosa: tu lembra daquele caso do bebê sumido em Natal? Na hora meu estômago virou. Eu só disse: fecha esse local, manda foto e não mexe em nada. Nunca recebi as fotos. Dias depois, ela me disse que não conseguiram registrar as pegadas. A maré subiu antes, eu sei o que parece. Que talvez alguém entrou na casa, que os pais tenham escondido algo, que o sistema falhou. Mas eu tô te contando o que senti. E o que senti é que aquele quarto nunca ficou vazio de verdade. Uma vez, anos depois, fui cobrir uma perícia no mesmo bairro. Entrei numa casa na rua de trás para um caso totalmente diferente. E quando passei no corredor da lateral, deu para ver a janela do antigo quarto do outro lado do muro. E juro, não é figura de linguagem. A janela estava fechada, a cortina balançando e condensação no vidro. Em pleno meio-dia, calor de rachar. A casa estava desocupada, sem energia. Mas aquela janela estava suando. A verdade é que não existe protocolo para ausência. A gente sabe agir diante de um crime, de um sinal de luta, de um corpo. Mas quando o que está errado é o que falta, não tem procedimento. Tem só o silêncio e o calor. Se você acha que é o tempo que aquece um berço, é porque nunca entrou num quarto onde a ausência soa mais viva que o choro.